Algumas lendas transcendem o campo do real, e muitas vezes elas são consideradas tão reais, até mesmo por conta de quem os conta. Os lugares que ele tem que entrar, sair no meio da mata, quem que vai conseguir pegar ele? No vídeo de hoje, você vai conhecer histórias de lendas do Brasil inteiro. Ele arrumar a pessoa para tirar do cemitério e levar pro mato. E a história de hoje é aterrorizante. Eu sou Marcelo Patrola e seja muito bem-vindo. O Unhudo, ele mora na Pedra Branca. Existe uma lenda muito antiga na cidade de Dois Córregos, no interior de São Paulo, e que aborda uma criatura, que é uma espécie de morto-vivo com roupas em péssimo estado, possuindo grandes unhas e um característico chapéu de palha. O Unhudo, ou mesmo conhecido como Unhudu, é um personagem cadavérico de lendas urbanas e que aparece em diversos cordéis e contos da região sudeste e centro-oeste do Brasil. Ecoou o grito do Unhudo, e isso me deixa mudo e faz o medo tagarelar. Sendo muitas vezes comparado até mesmo com o corpo seco. Alguns cordéis dizem que ele tem a capacidade de eletrocutar e até mesmo vaporizar as suas vítimas quando não quer devorá-las. Isso seria um dos poderes extras dele, além da super força como relatado em todos os casos. Existe ainda uma lenda muito antiga na cidade de Dois Córregos, no interior de São Paulo, que aborda uma criatura que é uma espécie de morto-vivo e que anda, como a gente já disse, com péssimas roupas e acessórios. Não come, não bebe, é invisível, seco, tem que ficar no mato. Aí tem que arrumar uma pessoa para apunhar nas costas e levar. E possuindo justamente as unhas grandes. Acredita-se que sua principal origem venha dessa cidade, no interior de São Paulo. A gente vai conhecer agora um pouco mais da lenda. Relatos reais afirmam que ela mora em uma das cavernas da Pedra Branca, uma elevação que fica bem próxima à divisa entre Mineiros do Tietê e Dois Córregos. O Unhudo costuma atacar todos que entram na mata com um propósito ruim, muito semelhante aos índios que relatavam sobre o Mapinguari. Certa vez, segundo os mais antigos, um rapaz foi apanhar jabuticabas e recebeu um tapa da criatura. Quando acordou, estava do outro lado do rio Tietê. Essa história ficou muito famosa na região. O Unhudo desperta medo principalmente em pessoas da zona rural. Isso fez com que se tornasse a lenda mais famosa de Dois Córregos e talvez uma das mais famosas de todo o estado de São Paulo, ainda que se acredita que ele more e que ele viva em todo o território que tem Mata Atlântica. A visão que todo mundo tem de um morto-vivo, um bicho, uma assombração, faz com que seu mito passe de geração em geração. Mas agora, para tentar entender essa lenda, Aí o corpo seca, mas depois o espírito entra. o surgimento da lenda envolvendo o Unhudo da Pedra Branca remete-se a mais de um século. As histórias sugerem que aqueles que ousaram roubar frutas, flores ou desejar fazer um mal à mata ou alguém que envolva a Pedra Branca irá levar um tapa do Unhudo, o que levará a pessoa a ir parar do outro lado do rio Tietê. As histórias alegam que ele mora em uma caverna na Pedra Branca, em uma protuberância que fica muito próxima às divisas, como já vimos. O Unhudo costuma atacar todos que entram na mata com esse propósito ruim. Certa vez, como já foi descrito, o Unhudo desperta medo principalmente em pessoas da zona rural, pois muitas vezes os relatos vêm de lá. E isso fez com que ele se tornasse a lenda mais famosa de toda essa região. Alguns moradores afirmam ainda que tem o costume de colocar sal na porta de suas casas ou nas entradas e estribeiras das casas, como forma de proteger e afastar o Unhudo, pois alguns deles acreditam que o Unhudo seria uma aparição fantasmagórica e que não teria assim o significado de proteger, mas sim de atacar aqueles que estão tão distantes e isolados dentro das matas e dos interiores de São Paulo. A variação desse mito. Imagine encontrar uma entidade de cabelos longos, chapéu de palha e unhas grandes, e com quase 2 metros de altura. Quem quiser ver de perto essa figura que a gente pode chamar de fantástica, e que é considerada aí quase um morto-vivo e batizado de Unhudo, pode procurá-lo em uma das pequenas grutas do Monte da Pedra Branca.
entre os municípios de Dois Córregos e Mineiros do Tietê. Dentre as lendas, a do Unhudo é que é a mais divulgada em toda a região. Tida como um benfeitor da mata, ele parece, de acordo com a lenda, nas imediações da Pedra Branca, quando algum intruso resolve fazer qualquer coisa que desagrade ele, ou mesmo ouse machucar algum animal silvestre. Outra característica da entidade seria repetir a fala cantada dos boiadeiros que frequentavam a região na hora de tocar os bois. Diz a lenda que quando o boiadeiro gritava "o boi", o Unhudo repetia como se fosse um eco. O relato do tapa do Unhudo, que fez a vítima atravessar o Tietê. Um dos causos contados na cidade é do lavrador Zé Reinaldo, segundo seu filho, Nando Reinaldo, que mora na zona urbana de Dois Córregos. Certa vez, seu pai entrou na mata de Pedra Branca para catar jabuticabas silvestres. Quando estava no alto de uma jabuticabeira, ouviu uma voz rouquinha e que lhe disse: "Moço, essa fruteira está reservada para mim." O pai, assustado e percebendo que não estava diante de um ser humano e sim de uma entidade perigosa, na hora sacou sua arma e deu 2 tiros no peito de Unhudo. As balas atravessaram o fantasma sem fazer nenhum estrago, segundo ele. No mesmo instante, Zé foi atingido por um tapa do morto-vivo, perdendo os sentidos. 2 dias depois, o lavrador foi achado no bairro Cotendas, que fica próximo do loteamento do Semar, na margem do rio Tietê. De acordo com seu filho, depois do episódio, ele nunca mais foi o mesmo, se tornou um homem abatido, tanto que a palavra Unhudo passou a ser evitada em sua casa, pois toda vez que acontecia, ele se emocionava e ia às lágrimas, ao se lembrar de quando viu esse ser. Outro relato é de um homem que teve uma fratura em seu braço. Outra aparição do Unhudo aconteceu no ano de 2000, na beira do rio Tietê, mais exatamente na fazenda Água Vermelha. O pescador Paulo Inquilino, conhecido como Castão, segundo ele mesmo contou, em uma tarde decidiu ir colher orquídeas na mata do Monte da Pedra Branca. Já sabendo de que tudo que falavam, 2 amigos o acompanharam e ficaram na beira da mata. Enquanto estavam indo para lá, os 2 lembraram da história do Unhudo que ouviam durante a sua infância e começaram a brincar com o pescador. Nessa hora, na hora de entrar, eles decidiram ficar na beira da mata e começaram então a desafiar o Unhudo quando ele entrou. Nesse momento, alguns momentos se passaram. Logo após, segundo o relato, o Unhudo teria saído de um buraco existente na pedra e agrediu o pescador por trás. Ele lembrava que antes de ser atacado, percebeu que não estava sozinho no mato, mas não teve nem tempo de virar o corpo e nem mesmo conseguiu ver quem o atacou, que no caso era o Unhudo, pois tomou um tapa tão forte nas costas que foi jogado violentamente ao chão. Ele sofreu uma fratura exposta no braço direito. Seus gritos de socorro levaram seus amigos a irem até o local com muito medo, pois sabiam que algo de errado havia acontecido. No momento em que chegam, conseguem ver apenas o vulto do Unhudo entrando de volta nas pedras. Ele foi encaminhado para a Santa Casa de Jaú, onde foi submetido a uma cirurgia. Mas e aí? E me falem, vocês conhecem alguma outra história que vocês acham que deva estar aqui? Principalmente uma história que seja do Brasil. Comenta aqui embaixo que eu quero muito saber. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.